De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. E quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Não cobicei, versículo 33, não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isto, ajoelhou-se com todos eles e orou. E todos choraram muito, e abraçando o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. E então o acompanharam até o navio. Quais são os valores que Paulo revela aqui de alguém que quer transmitir a verdade do Evangelho e quer ser instrumento de Deus nessa terra? Primeiro valor se encontra na primeira parte, melhor, na segunda parte do versículo 18, onde diz assim: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês. Primeiro valor é que o ministro de Deus nessa terra precisa ser a encarnação da mensagem do Evangelho. O primeiro valor que Paulo está tentando nos mostrar é que nós somos a mensagem de Jesus. A mensagem não é alguma coisa que anunciamos apenas, porque se aquilo que falamos não condiz com aquilo que vivemos, então a nossa mensagem se deteriora e ela perde o seu significado. Eu já contei aqui para vocês que quando eu era garoto e tinha vivido a minha experiência mais intensa com Jesus, feito descobertas maravilhosas, eu estava tão feliz, e tinha um vizinho meu, que era de uma outra igreja evangélica, e esse vizinho se dizia crente, e então eu disse para ele: olha, eu também sou crente, feliz da vida, né? E ele olhou para mim e perguntou: de que igreja você é? Eu falei: eu sou da igreja batista. Então você não é crente, porque só é crente quem é da minha igreja. E eu fiquei tão triste. Eu falei: mas eu tive a minha experiência com Jesus. Bom, passaram-se alguns meses, esse homem chegou em casa bêbado, mas bêbado. Eu falei: graças a Deus que eu não sou crente como ele. Por quê? Porque não adiantava nada aquilo que ele imaginava, ou aquilo que ele dizia, ou aquilo que ele dizia crer, porque a vida dele não condizia com aquilo que ele estava tentando anunciar. O maior sermão e o mais contundente é quando nós encarnamos Jesus dentro da nossa alma e da nossa vida. Quando Ele pode se manifestar no nosso gesto, na nossa palavra, na nossa simplicidade,
no nosso jeito de ser, na nossa maneira de olhar, na nossa maneira de perdoar, na nossa maneira de lidar com as pessoas. E o que falamos, ele é comprovado ou é desqualificado pela maneira como vivemos. É muito comum a gente ouvir isso, você já deve ter ouvido várias vezes, que o que você vive fala mais alto do que as palavras que você prega a respeito de Jesus. A gente precisa falar de Jesus, mas a gente precisa viver Jesus dentro do nosso coração. E o que Paulo estava dizendo aos líderes da igreja, que ele pastoreou, era mais ou menos o seguinte: olha, vocês não ouviram apenas os meus sermões, vocês viram como eu os vivi cada dia da minha vida. Por isso, o melhor preparo para anunciar a palavra de Deus e viver e manifestar a graça de Deus nessa terra é a santificação. Quando a gente olha para dentro da gente e diz: Senhor, como é que está a minha vida? O que é que o Senhor está vendo dentro de mim? Como o Senhor está vendo os meus relacionamentos? Como é que o Senhor está vendo a maneira como eu vivo como marido, como esposa, como eu educo os meus filhos, como eu faço os meus negócios, como eu converso com as pessoas? E sabe, quando a gente vai deixando o Espírito Santo trabalhar nas mais diversas áreas da nossa vida, ele começa a apertar, pode ter certeza. E ele começa a mexer com a alma da gente, e a dizer: olha, melhora isso aqui, porque eu quero que a minha glória seja vista nesta área da tua vida também. A pergunta que a palavra de Deus nos faz é: como você está vivendo o que diz crer? E sabe que o parâmetro é muito alto, porque a Bíblia diz que nós temos que ser irrepreensíveis. O parâmetro é muito alto. Um dia me perguntaram, não é, qual é o teu sonho? Eu tenho muitos sonhos. Se você me perguntar sobre planos, projetos, eu tenho mais do que eu sei que eu sou capaz ou que eu tenho tempo para fazê-los. Mas eles estão na minha cabeça. Mas quando alguém me perguntou qual é o teu sonho, o que tocou mais o meu coração foi um sentimento que percorre a minha alma. Eu gostaria que a minha vida inspirasse pessoas. Por quê? Porque se eu conseguir com a minha vida inspirar pessoas, então eu de fato estou comunicando o Evangelho de Jesus. E eu queria passar um sonho para você: que a sua vida seja uma inspiração, que quando os seus filhos olharem para você, se sintam inspirados por você. Quando tua esposa ou teu marido olhar para você, que se sinta inspirado por você. Quando as pessoas que conhecem você, de perto ou de longe, olharem para você, se sintam inspirados. Sabe por quê? Porque aí o bom perfume de Cristo está sendo exalado. Não é verdade assim? Quando alguém passa com um perfume muito gostoso, a gente fica procurando, não é verdade? Quem é que passou aqui? Como é que é? Então, que por onde você passe, o perfume do Senhor Jesus na tua vida inspire pessoas. É isso que Paulo está falando aqui para a gente.